Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos dar hoje a continuidade da nossa série 6 tipos de anticristos e hoje a gente vai falar de Adolf Hitler, o ditador tirano, também considerado como um protótipo de anticristo por todas as suas atrocidades, toda a sua ditadura, toda a sua imposição ao povo alemão e também ao povo judeu, e nós vamos ver as características que colocam Hitler como um grande anticristo, como um protótipo contra os preceitos e mandamentos do Senhor. Vamos lá. Vamos pegar algumas características desse homem. Ascensão ao poder. Após sair da prisão, em 1925, Hitler começou a trabalhar na reconstrução do partido nazista. Ele começou a fazer a sua base, depois que ele sai da prisão, começou a participar de muitas reuniões e ele foi consolidando ali aos poucos a sua ambição. Apesar do discurso radical, atuou para conseguir alcançar o poder na Alemanha pela via democrática. Veja que ele começou ali, fundou o partido, falando em democracia, mas a gente vai ver que depois ele se tornou um ditador cruel. Desse momento em diante, o nazismo tomou uma série de ações para ampliar sua influência sobre a população e atrair membros. Conforme ele ia crescendo, conforme ele ia atraindo as pessoas para suas filosofias, para sua ideologia, essas pessoas começaram a se simpatizar com tudo aquilo que ele tinha em mente, fundar esse grande partido, um partido para querer comandar não só a população e atrair membros, mas comandar toda a Europa. Ao longo de toda a Segunda Guerra, os historiadores apontam diversas decisões tomadas por Hitler que foram cruciais para a derrota alemã. A principal delas foi a invasão da União Soviética em 1941. Por quê? Porque ele foi crescendo, foi pegando corpo, começou a impor a sua ditadura e a sua ambição cresceu tanto que ele queria comandar não só toda a Europa, mas todo o mundo. É isso que o anticristo vai fazer nos últimos dias, que ele vai querer controlar os 10 blocos de nações que vão se formar agora no final dos dias. Para ele, vão dar o poder ao anticristo para ele vir governar, mas o Senhor vem do céu e arrebenta com todos os poderes dessa terra do mal. Amém? Então não foi diferente com Hitler. Hitler quis também ser proeminente no mundo ditador, mandar, a sua ambição cresceu, a sede de poder cresceu, e quando essa ambição chegou para invadir a União Soviética, ele teve uma grande derrota e foi a sua queda. Hitler sabia que a Alemanha não tinha recursos para um conflito prolongado contra os soviéticos. Sua insistência custou-lhe a guerra e a vida. Ele pensou que por meio da sua ideologia, da sua força, dos seus soldados, ele ia conseguir conquistar a União Soviética, mas a gente vê que na Segunda Guerra Mundial a sua derrota custou a sua própria vida. Esse espaço vital fazia parte da ideologia de Hitler nazista e consistia basicamente em uma terra que seria de direito dos alemães, os arianos, uma raça pura, uma raça separada principalmente dos negros, dos judeus. Ele era ele tinha grande preconceito contra as outras raças e até hoje a gente vê os seguidores do partido nazista que estão aí escondidos entre linhas no mundo, que ainda defende essa ideologia naquilo que eles acreditam, na filosofia desse homem que lhe custou a vida e a vida de muitas pessoas que ele levou, matou. Seria o espaço necessário para constituir um terceiro Reich, que era o sonho dele, um império próspero, no qual os arianos viveriam à custa da exploração dos trabalhos dos eslavos, não só dos eslavos, mas também de toda a Europa, de todo o mundo, porque ele queria sede de poder, ele queria conquistar as nações, os países,
a Polônia, a União Soviética, toda a Europa. Ele queria ser o imperador, ele queria mandar, ele queria realmente ser esse anticristo, esse homem poderoso na terra. Anticristo por quê? Porque é anti os preceitos de Deus. Ele começou a odiar o povo de Deus, começou a matar o povo de Deus. Ele não gosta dos cristãos, ele não gosta dos judeus. Esse homem é perverso, esse homem ele pensa somente em si, somente na sua ideologia e somente na sua filosofia. Mas tudo isso lhe custou a vida na guerra por causa da sua sede ao poder. O ódio de Hitler pelos judeus era algo que ele trazia desde a sua juventude. Ele já vem acarretando esse ódio pelo povo de Deus. A gente sabe que o inimigo, ele coloca na mente da pessoa as pessoas realmente terem esse ódio contra o povo de Deus, porque foi o povo que Deus levantou nessa terra desde Abraão, fez uma promessa para esse povo que toda a família da terra seriam abençoada através do patriarca Abraão, que está em Gênesis 12. Então isso hoje as pessoas não querem aceitar, que engloba o mundo espiritual, não só esse mundo aqui físico e material, mas uma parte muito mais poderosa, que é o reino dos céus, porque Deus está no controle de tudo. E esse homem via os judeus, não só os judeus, mas como as coisas de Deus, a igreja também, como seu inimigo. Então ele quis implantar como Nimrod, como o antigo quarto Epifânio, como Nério. Sempre eles têm a mesma característica de impor a sua filosofia, de impor a sua tirania e escravizar, mandar matar aqueles que não lhe obedecem. São as características de todos esses tipos de anticristo que a gente está vendo aqui nessa série e também no grande anticristo que vai se levantar nos finais dos dias. Os historiadores debatem o momento da vida em que Hitler adotou esse ódio gigantesco pelos judeus, e a maioria dos historiadores acredita que isso aconteceu durante o período que ele morou em Viena. Algo aconteceu de grave, ele passou a odiar. Com certeza ele não concordava com as coisas de Deus, com as coisas que os judeus ensinavam. Ele começou em seu coração esse ódio por esse povo, e não só por esse povo, mas todos aqueles que se opunham ao seu governo. Ele não gostava de negro, ele não gostava de judeus, ele não gostava de cristão. Ele queria formar uma raça pura, ele queria formar sua ideologia para dominar o mundo, mas a sua queda foi grande. O resultado do antissemitismo cultivado por Hitler em toda a Alemanha resultou no Holocausto. Os nazistas debateram formas de lidar com a questão judia, e o Holocausto ocorreu em faces diferentes. Primeiramente, os nazistas aprisionaram os judeus em guetos e campos de concentração. Começou a perseguição. Foram debatidas também formas de lidar com os judeus, expulsando-os dos locais como Madagascar. Foi uma perseguição muito grande contra esse povo do Senhor, e o antissemitismo nazista transformou-se em genocídio quando Hitler ordenou em 1941, na Segunda Guerra Mundial, a execução dos judeus na Europa. A gente vê realmente que esse homem ele fez coisas perversas, coisas que realmente ficaram marcadas na história como um grande tirano, um grande assassino do povo judeus aí na história do mundo. A primeira face do Holocausto ocorreu com os fuzilamentos em massas promovidas pelo grupo de extermínio. Depois adotou-se o uso dos campos de extermínio para a execução dos judeus nas câmaras de gás. Então foi muito sofrimento. Ele pegou o povo de Deus para querer humilhar o povo de Deus, mas a gente sabe que morreu mais de 6 milhões de pessoas no campo de concentração durante o Holocausto, mas a gente sabe que até hoje está marcada na história como a característica desse homem, um homem que odiava o povo de Deus, um homem que tentou impor a sua ideologia no mundo, mas a sua queda foi grande, porque ninguém pode ir contra o Deus de Abraão. O resultado do Holocausto foi a morte de 6 milhões de judeus. Ele queria exterminar. Por quê? Por causa dos preceitos do povo de Deus, naquilo que a gente acredita, na família. E esses homens, esses ditadores, não. Eles só acreditam neles mesmos, acreditam em suas filosofias, querem impor, e por isso eles mandam matar e mandam massacrar muitas gerações. Aqui hoje a gente vê na ONU, que hoje no mundo aí
principalmente em Israel. Hoje todas as mídias do mundo estão mostrando, esse grande acontecimento que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em 1941. Esse aqui é um memorial que está aí na ONU, para toda a história ver que realmente isso aconteceu, porque tem gente que nem acredita que isso aconteceu, mas aconteceu sim. Aqui estão as pessoas que morreram, memorial na ONU, e hoje em Israel as pessoas estão relembrando em memória daqueles que perderam as suas vidas para o Holocausto. Hoje tem muitos sobreviventes do Holocausto no mundo, aqui no Brasil, principalmente na Palestina, que os judeus estão voltando hoje para sua terra, cumprimento de profecia de Ezequiel 37, 38, e o povo de Deus está lá. E as pessoas hoje relembram em memória de todos aqueles que perderam a sua vida ali na Alemanha, para esse ditador, para esse tirano, mas que o seu final foi muito triste e o povo de Deus permanece até hoje. Já estamos encerrando. Com suas forças à beira da derrota e as tropas soviéticas dentro de Berlim, Hitler casou-se com Eva Braun e optou pelo suicídio para que não fosse capturado por seus inimigos. Veja como ficou a mente desse homem. Em seu abrigo subterrâneo, cometeu suicídio em 30 de abril de 1945, atirando contra a própria cabeça. Um homem realmente satanista, um homem que foi para o lado do ocultismo, serviu a Satanás, foi um tirano cruel, mas o seu fim aconteceu de uma maneira triste, de uma maneira horrível. Depois de cometer suicídio, seu corpo foi cremado por soldado nazista. Existem muitas teorias de conspiração, que ele não morreu, que ele veio para cá, para a Argentina, mas o que está registrado mesmo na história é isso aqui que eu acabei de ler para você, que ele cometeu suicídio, ele mesmo se matou, a sua esposa também morreu, então ele destruiu a família. O que eu quero trazer aqui para vocês é que ele foi um tirano cruel, que ele mandou matar muita gente, aquelas pessoas que iam contra os seus pensamentos, as suas ideologias, como todas as características dos ditadores que passam no decorrer da história, mas que esse homem, assim como os outros, seu final foi o suicídio, foi a morte, e a igreja permanece, o povo de Deus permanece, e o Senhor venha te abençoar nesse dia. Fique ligado aqui nessa série, e o próximo assunto nós vamos estar falando de outro ditador, que é Putin, hoje no mundo atual. Amém? Fique ligado, compartilhe o canal, dá like, e como sempre,